Vou apagar meu coisinha que tá falando demais. Oi, Marcelo, tudo bem, Tudo querido? bem? Que saudade. Ai, gente, que saudade de vocês que eu tô. Jesus. Muita mesmo. Fiquem com Deus. Vamos fazer a nossa oração. Hoje a gente tem um monte de coisa. A gente tem que acelerar. Acelerar não, voltar, né? O nosso ritmo. Vamos levar o nosso coração, então, agora. Aliviar um pouco esses pensamentos que invadem muitas vezes a nossa mente e que só nos trazem preocupações. Mas vamos movimentar dentro de nós o estado de gratidão. Apesar do nosso estado de incompreensão muitas vezes, nós temos certeza de que aquilo que nos chega é consagrado à nossa caminhada de retorno à vontade divina, que é que sejamos luzes e que iluminemos o tempo todo. Senhor Jesus, glória a Ti, Senhor, nosso Salvador, e que Teu Evangelho possa fazer parte da nossa persona, representando as nossas atitudes e pensamentos. Que o homem novo, aquele filho do homem velho que nós conhecemos, possa consagrar na sua vida a entrega divina em forma de amor e caridade, a representar na terra o movimento de Deus, que é puro amor. E diante dessa filiação universal, que consigamos cada vez mais servir de veículo dessa mensagem divina, que é o Evangelho do Cristo, que adentra as nossas vidas, alcançando nossos corações, nosso sentimento, nosso raciocínio, para que possamos, na esperança, na vibração do futuro, nos constituir anjos de Deus, trabalhadores dessa seara de infinitas oportunidades, que nos consagra nesse momento a ampliar o nosso entendimento sobre o Evangelho, que é a caminhada do Cristo no nosso orbe, para movimentar em nós o movimento real de renovação e transformar as criaturas que aqui existem em irmãos. Que Jesus abençoe cada lar aqui representado, abençoa também esse grande lar que é a Fraternidade Novo Horizonte e todos os seus trabalhadores, que assim seja. Então, gente, a gente vai fazer uma revisãozinha, porque a gente passou um tempinho sem. Nós estamos lá no João 9. Então, hoje nós vamos dar uma lida a partir de João 9, 17. Versículo 17, só para a gente pegar a descritiva toda da questão do cego de nascença. E a gente possa, a partir daí, fazer uma revisãozinha e tomar nosso rumo nos próximos, né, capítulos. Então, aqui no 17, o Evangelho traz para a gente, de novo, a questão do cego, não sei se vocês lembram, Jesus cura aquele cego de nascença, e aí os judeus começam a interrogá-lo a respeito disso, principalmente porque isso foi feito no sábado. Então, há um movimento de indignação dos judeus a respeito de Jesus, primeiro por ele se consagrar o Filho de Deus, e segundo, por ele, de certa forma, curar aos sábados e quebrar algumas, como se diz assim, algumas regras que existiam milenarmente já, milenarmente acho que é um exagero, mas há vários ciclos de evolução. E ele fala aqui, ó, de novo, perguntar ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E aí ele responde que é profeta, respondeu ele. Num movimento aqui de muita coragem dele, porque ele estava na frente dos judeus que ditavam as leis da sociedade que condenavam, inclusive, naquela época. E aí na 18, não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E interrogaram, é este vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que esse é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, quer dizer, é maior, né? Falará de si mesmo. Isso disseram
seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então vamos lá, só para a gente fazer uma recapitulação. Lá, se a gente for ver a história aqui, esse homem, o cego, né? Ele foi interrogado pelos vizinhos, o homem foi interrogado pelos vizinhos, e agora ele é interrogado pelos da sua família. E por que eles chamaram os pais? Porque os pais representavam a maioridade, então, quer dizer, há uma confiança maior naquilo que se fala. E aí, quando a gente traz isso aqui, a gente percebe um processo que é cego de nascença, quer dizer, na origem, que é curado por um intermédio de saliva e terra, os elementos, né, reencarnação e a sublimação da questão da saliva para umidificar a questão. Então, a mensagem de Deus chegando no processo da terra, quer dizer, no processo reencarnatório, a mensagem de Deus consagrada através da saliva do Cristo, na umidificação, e que o lodo, né, que fazia o lodo virar massa, quer dizer, a questão da terra, que representa para a gente a reencarnação. Então, quer dizer, trazendo o processo de cegueira que tornou-se, que deixou de ser cego. Então, ele passou a enxergar. Nesse processo de transformação, há uma grande dúvida que para em volta de quando a gente faz as nossas mudanças, paira na nossa consciência dúvidas, e paira naqueles que nos conhecem há muito tempo, que são aqueles que caminharam conosco no nosso passado, dúvidas a respeito do nosso novo estado. E aí nós somos interrogados por intermédio dos nossos vizinhos, que representam aquele que era próximo de nós, aquele que está do lado da gente, aquele que vê a nossa casa, e a casa na representação mental, aquele que conhece a nossa família. E quando a gente fala de família, principalmente nós falamos dos pais, a mãe representando o sentimento e a consagração da evolução do sentimento, e o pai representando o nosso racional, nossa inteligência e a consagração disso através da evolução. E aí, quando ele fala aqui, quando chega a família ela representa para a gente essa construção de sentimento e de racional, coração-mente. Mas quem, de certa forma, também está nesse processo, que falou lá atrás, envolve os fariseus também. E é muito interessante, o que o farisaísmo representa na nossa intimidade, na nossa consciência? Aquilo que já sabemos, mas não conseguimos ser, a hipocrisia. E aí a gente traz um pouquinho essa fala aqui para a gente entender que a hipocrisia, apesar de ser uma chancela pesada, que nos pesa muito, quando a gente é designado, a gente é direcionado, a gente é categorizado como, ela representa um estágio evolutivo do ser, um estágio de aprendizado, onde aquele companheiro passa pela aprendizagem, reconhece, acha valor, mas ainda não consegue ser. E isso é natural para qualquer um de nós. Então nós temos que saber conviver com a hipocrisia, porque ela pesa as nossas consciências, senão nós nos massacramos. Muito do que a gente fala aqui, nós não conseguimos ser nem metade. E nós temos que ter caridade para conosco, mas não para que estacionemos nesse processo, nesse progresso, mas que a gente tenha um pouco de piedade conosco para aguardar o movimento do ser, no seu tempo, e o tempo é de cada um. Então, não quer dizer que nós vamos nos entregar a não ser, não. Quer dizer que nós vamos olhar para nós e sabermos aquilo que não damos conta, mas não nos assentarmos, nos movimentarmos para ser. Não pode ter esse comodismo na lei de progresso. E o farisaísmo representa isso. Agora, os pais dele eram interrogados, né? Então, apesar de a gente trazer essa representação de sentimento irracional aqui, nós também temos que levantar uma coisa, gente. Os judeus quando estavam fazendo essas perguntas,
praticamente não. Na realidade, se tratava de um inquérito oficial diante daqueles que tinham poderes legais naquela época. E uma coisa também que é bom a gente salientar, quando os fariseus expulsam, né, e eles expulsavam, que eles deixaram claro, todos aqueles que confessassem que o Cristo, que Jesus era o Cristo, e a gente vai lá no entendimento da palavra confessar, que na tradução do grego é homologeu, que quer dizer confirmar, declarar. Homologar, no português a gente fala homologar, que aí tem a formação de homo, quer dizer igual, e lego, falar. Então, homologeu quer dizer falar igual, quer dizer igual. Então, quem falasse igual ao Cristo seria expulso. Quem repetisse o que o Cristo falasse, isso já era para eles uma coisa que estava determinada. E aí um outro porém que a gente tem que trazer é que eles estavam no processo de expulsar, e no final eles expulsam esse companheiro da sinagoga. Mas expulsar da sinagoga naquela época não representava só não poder entrar na sinagoga. Ele representava um novo status social horrível para a pessoa, porque ele era observado, olhado como desprezado por toda a sociedade. E aí, muitas dessas pessoas proferem maldições para esse que é expulso da sinagoga. E os líderes religiosos faziam isso. Então, ele corria risco de não poder nem relacionar-se socialmente. Então, tem uma coisa muito grave aqui acontecendo. E aí a gente vai lá para o 23. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai-o. Quer dizer, ele era maior. E é 24. Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Então, reconhecendo, agora ele estava apenas, não estava apenas interrogando, não, gente. Isso aqui não é interrogando, não, ó. Nós sabemos, eles estavam categorizando ele como pecador, dentro de uma sinagoga, então tinha um peso muito grande aqui. Eles não estavam só interrogando, eles estavam conjurando. Na época chamava conjurar. Então é conspirar, é tramar, para que ele dissesse a verdade. Então eles estavam conjurando, conspirando para que ele dissesse a verdade. E isso era um depoimento oficial, utilizado normalmente pelas autoridades. Se a gente for lá em Josué, capítulo 7, versículos 19 a 20, a gente vê isso aqui, ó. Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te glória a Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me oculte. E respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Isso aqui também era um depoimento. Os fariseus dizem saber que Jesus era pecador, como forma de coagir o homem, coagir ele que estava ali. Então eles estavam pressionando mesmo, mas ele retrucou, né? Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e vejo. Então ele está falando o quê? Atitude aqui. E poucos depoimentos, gente, se a gente for analisar no Evangelho de Jesus, poucos depoimentos são galgados de tanta coragem que uma desse companheiro aqui. Esse enfrentamento, a gente está na frente de uma igreja, de uma sinagoga, dos representantes judeus ali. Como disse Jesus, também, lá, se a gente for lá dar uma passeada em Mateus 7, 16, Mateus capítulo 7, versículo 16 a 17, ele fala para a gente que reconhece-se o fruto pela árvore. E uma árvore má não pode dar bons frutos. Todos nós temos ou não. E aí a gente entende o que o companheiro quer dizer aqui. Ele fez. E isso fala por ele. Isso é um fato. Então, o que vocês dizem sobre o fato? Olha que coisa interessante. E uma coisa também, vamos trazer uma nova nuance para essa frase aqui. Eu era cego e agora vejo. O que quer dizer esse ver aqui? Isso para a gente é muito interessante a gente saber. Todos nós que temos ou estamos vivendo ou desenvolvendo esses olhos para ver, estamos desenvolvendo o que a gente chama de visão espiritual, que é a visão permanente do espírito,
que é a visão sobre os olhos da eternidade e da imortalidade da alma. Então, esse ver aqui não é simplesmente um ver pelos olhos, é um ver pela alma, desculpa. E aquele que vê pela alma, ele vê, ele consegue enxergar, ele consegue perceber numa nuance que bate no entendimento espiritual. E o entendimento espiritual é um entendimento que permanece no ser. E aí nós temos aqui, nós também fomos cegos. Hoje nós temos visão parcial, considero eu, tá, gente? Eu estou falando de mim, inclusive. Uma visão parcial. Hoje nós conseguimos enxergar. E um dia nossos olhos vão ser totalmente abertos. Hoje nós não temos condição de ter os nossos olhos abertos, porque esses olhos que está se falando aqui se enxerga primeiro para enxergar o outro. E talvez nós não tenhamos caridade interna para nos ver como realmente somos. Por quê? Porque nós vamos assustar, nós vamos ficar depressivos. Quando eu falo quem realmente nós somos, eu falo da construção, tá? Da pregressa do nosso passado até hoje. Então a gente ainda não tem condição de ler a nossa personalidade hoje, nós não temos olhos para isso, para entender quem somos, porque possivelmente a gente vai ficar triste, porque a gente tem elementos nas nossas reações, na nossa individualidade, que refletem passagens negativas lá atrás. E aí a caridade divina que nos faz muitas vezes amadurecer de coração e de raciocínio para ter esses olhos com 100% ou 90% de percepção espiritual. Então, é o entendimento das coisas do espírito. E isso é que nos anima a desejar que os outros, como nós, também passem a ver. Então, a gente faz um trabalho que ele é como se fosse na comunidade, mas sem impor nada, sem tentar convencer ou converter ninguém. Jamais nos passa a cabeça provar alguma coisa, quem quer que seja. Também a gente tem que entender isso. A não ser nós mesmos. Eu não preciso provar nada para ninguém. E ontem, inclusive, o estudo falava disso. Eu preciso provar para quem primeiro? Para minha consciência. É a que me conhece, é a que me acompanha. E aí a gente precisa refletir sobre isso. E há coisas, gente, que pedem literalmente que nós estejamos de olhos abertos para ver. Outra, ainda nos solicitam a ajuda de aparelhos, lentes, lupas eletrônicas. Mas uma coisa nós temos certeza. Algumas coisas nos pedem lucidez e interesse para enxergar. Eu queria que esse grupo pensasse nisso. Esse tipo de olhos abertos, aonde existe a lucidez e o interesse de enxergar, de ver. Não enxergar o outro, é enxergar a si mesmo. Essa vontade, nas nossas orações, Deus, faça que eu me revele para mim mesmo, para eu mesmo. Faça que eu me mostre, porque eu preciso de elementos para trabalhar. E só vendo posso fazer um plano de ação. Nas nossas orações, a gente sempre tem que pedir essa realidade para a gente. E aí tem o 26. A gente, quem quiser falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele lhe respondeu, já vou-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Olha o que ele falou, gente. Prestem atenção. Porventura querei vós também tornar-vos seus discípulos? Nossa, ter coragem para falar isso aqui. Realmente o rapaz estava convencido. Então o injuriaram. E lhe disseram, o discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. E aí continua esse diálogo, né? E respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E, contudo, me abriu os olhos, voltando novamente a falar da atitude. A atitude fala por nós. A atitude de Jesus fala por ele. E aí vem o 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Essa foi a resposta que eles deram. E aí, só para a gente deixar um gostinho para a semana passada, vamos começar a pincelar isso aqui. E semana que vem a gente continua. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença.
Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. Quer dizer, a lógica. Mas retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E aí, gente, eles consagraram, expulsaram ele. Então, agora uma coisa interessante que a gente vê aqui, judeus e fariseus, né, falando e tal, aquela questão como um todo, eles acreditavam em reencarnação, porque eles falam aqui, numa parte aqui que eu já até me perdi, que ele era pecador, quer dizer, que ele era fruto de um passado. Então eles acreditavam que as doenças físicas eram decorrentes de doenças do espírito. E aquele homem ter nascido cego deveria ter cometido pecados graves no passado. Notamos aqui que não é o conhecimento. E aí a gente vê uma coisa muito interessante. Se eles eram detentores desse conhecimento, o conhecimento por si só não basta para elevar o ser. E aí a gente tem que trazer essa reflexão para a gente. Conhecimento, gente, não basta para que consagremos a nossa caminhada evolutiva, a nossa melhoria, o ser melhor que precisa ser construído por nós. Precisa de mais que isso. E os fariseus acreditavam na reencarnação, pois tinha como certo que aquele homem devia a sua cegueira por ter cometido pecados em outras existências. Eles acreditavam na lei de causa e efeito também. Aquele que fala com aquilo, a gente colhe aquilo que planta. Então, o fariseu era a classe mais esclarecida daquela época. E aí, a gente faz uma grande pergunta. Jesus, de certa forma, a gente vê muitas passagens de Jesus, raça de hipócrita, nananana, lembra disso? Jesus direcionando sempre críticas profundas aos fariseus. Mas quando a gente percebe isso no Evangelho, quando a gente lê o Evangelho puramente, a gente perde o tom de Jesus. Nós não conseguimos imaginar com que tom que ele disse aquilo. Quando Jesus fala aos fariseus, raça de víboras, hipócritas, etc., ele está alertando aquele espírito que já tem conhecimento, mas não consegue ser aquilo que promulga, aquilo que acredita. Porque aí esse espírito mune a sua consciência para que a consciência cobre do próprio espírito. Então ele estava tentando poupar aquele grupo de fariseus desse comprometimento com a consciência deles. Aqui vocês sabem muito, mas vocês não conseguem ser o que vocês falam. Então vocês têm que ser, porque a hipocrisia, ela pode aferir ao nosso futuro cobranças de expiação, em modo de expiação. Então, assim, essa falsidade que a hipocrisia traz, uma coisa é reconhecer a hipocrisia. Eu sei, como até Paulo, de certa forma, reconheceu, né? Que ele, no começo dele, as várias falas que ele traz. Mas ele tem que ter o caminhar para ser. E os fariseus não estavam caminhando para ser. E Jesus vai muito diferente disso. Ele cobrava muito, porque eles não progrediam moralmente. O conhecimento não era suficiente para transformar ele. Vemos aqui também que esse moço, o cego, já tinha se tornado discípulo de Jesus. Porque lá no versículo 17, ele pergunta aos fariseus que eles também queriam. Lembra lá em cima? Olha a coragem que ele teve. E aí correu o risco de ser expulso e foi expulso. Então, a consequência daquilo que chegou para ele. Mas ele sempre falando, olha que interessante, você vê a honradez e você vê a questão adulta que ele traz. Ele acredita e se entrega a acreditar. Ok, vamos trazer isso para a gente. Nós acreditamos em Jesus, acreditamos em Deus, acreditamos na imortalidade da alma, acreditamos no espiritismo, acreditamos naquilo que Kardec e os espíritos trouxeram para a gente. Acreditamos na imortalidade da alma, na reencarnação, mas, de certa forma, o que isso nos transforma? O que nós conseguimos fazer desses elementos na nossa persona, como elemento transformador? Vamos inverter essa pergunta. Quanto dos nossos exemplos, das nossas palavras, do nosso pensamento, negam isso tudo? Negam aquilo que a gente está estudando aqui, nega o Evangelho de Jesus, nega aquilo que o Espiritismo fala, muitas vezes nega o próprio Espiritismo. A gente sabe, a gente temos que ser adultos para entender isso, que a maioria de nós ainda é católico e muito católico, mas não tem problema ser católico.
Temos que reconhecer que somos para algo, talvez, nos incomode, para que a gente transforme. Não quer dizer que é errado ser, mas talvez o engessamento de alguns processos vinculados a religiões que nós já vivemos no passado possam nos congelar para esse salto quântico de evolução. A minha cabeça não abre, porque eu estou cheio de dogma ainda. Eu estou com processos repetitivos dentro de mim. Eu ainda acredito que Deus pune. Eu ainda não consegui me livrar desse entendimento de Deus como punitivo e não consigo transformar o Deus como pai que ama. Entende, gente? Não é uma questão de criticar a religião. É questão de dar oportunidade. Marcelo, tá falhando muito. Ai, desculpa, deve ser a minha internet. Ela, realmente. Acho que Marcelo está com o microfone errado hoje. Eu não custei ouvir. O tempo todo? Jaque, acho que eu caí. Marcelo, Oi, acho que eu caí. Marcelo. Oi. Espera aí, um pouquinho só. Deixa eu ver aqui se eu consigo. A gente não está ouvindo, não. Opa. Espera aí que tá realmente ruim. Não está ouvindo, não. Tá ouvindo nós, não? Tô não. Ai. Agora voltou? Oi, tá ruim mesmo aqui. Jaque, você pode continuar?